Boa tarde, pessoal. Essa deve ser nossa última aula falando sobre programação dinâmica. O que é bom, porque está chegando perto do fim do curso, tem que terminar uma hora, né? A gente vai ter alguns outros assuntos ali nas últimas aulas aí interessantes, mas para fechar, né, esse terceiro bloco principal, a gente vai falar hoje sobre o problema dos caminhos mínimos e o algoritmo de Floyd-Warshall. E nesse momento vocês podem estar tendo uma sensação de déjà vu, porque assim, programação dinâmica com caminhos mínimos a gente já viu. Chama o algoritmo de Bellman-Ford, estudamos na última aula, né, por que eu estou nesse tema de novo. Então, deixa eu começar dizendo claramente qual que é o problema que a gente vai trabalhar, que envolve caminhos mínimos, mas é um pouquinho diferente. E depois a gente vai relacionar com conhecimentos anteriores, antes de partir para o projeto desse algoritmo aqui de Floyd-Warshall. Então, o problema que a gente vai trabalhar hoje chama problema dos caminhos mínimos de todos para todos. E aqui a gente já vê o contraste, né? Porque na última aula a gente falou do problema dos caminhos mínimos de um para todos. Quer dizer, na entrada do meu problema eu tinha um grafo com pesos nas arestas e um vértice origem. E eu queria saber, olha, como que eu chego dessa origem até todos os demais? Agora aqui a gente quer uma informação global do gráfico. A gente quer saber, olha, como que eu vou de qualquer origem para qualquer destino, de qualquer par, né? Então, na minha entrada, eu vou ter agora um grafo G com seu conjunto de vértices e arestas aqui, no caso deveria chamar de arcos, tá? Vocês sabem que eu sempre troco os dois ali, mas arcos porque é um grafo dirigido, tá? Então um grafo dirigido ou direcionado ou orientado, né? O nome que vocês preferirem. Quer dizer, as arestas não são simétricas, elas têm origem e destino. Não quer dizer que eu não posso ter aresta indo e voltando, mas a aresta indo é uma, voltando é outra, de um mesmo par. Eu também tenho na entrada uma função de custos. Então eu vou ter uma função de custos nas arestas, quer dizer, uma função C que leva aqui para cada elemento do conjunto de arestas em um valor que a gente vai deixar livre esse valor a princípio. Quer dizer, esse valor pode ser negativo, pode ser não negativo. A gente já vai analisar como que fica esse problema aqui dos caminhos mínimos em várias situações, de acordo com as características da entrada. Mas no modo mais geral, eu quero o caminho mínimo de qualquer vértice para qualquer outro, né, de todos para todos, dado esse grafo G com esses custos. Tá? Então, como eu estou dizendo, a solução vai ser aqui o valor do caminho mínimo, do caminho mais curto, levando em consideração, obviamente, esses custos, o valor, então, do caminho mínimo de U para V para todo parzinho UV pertencente à Vzão. Então, qualquer par que a gente pegar, eu tenho que ter essa informação. Então, percebam que eu quero calcular um volume maior de informações quando eu comparo com o que eu tinha antes, né? Quando eu falava caminhos mínimos de um para todos, sem pensar no trabalho que dá para calcular os caminhos mínimos, mas qual que era o tamanho da minha solução? O tamanho da minha solução era da ordem de n, né? Porque dado a origem S, eu ia dar um valor diferente, possivelmente diferente, podia ter empate, mas um valor específico para cada um dos alvos, para cada um dos outros n-1 vértices. Então, eu tinha ali da ordem de n informações para devolver. Aqui eu tenho da ordem de n quadrado, tá? Eu tenho n quadrado pares e como o grafo é orientado, não é nem n quadrado sobre 2, é n quadrado mesmo, né? Porque a distância de U para V, né, o caminho mínimo de U para V não necessariamente é o mesmo de V para U. Tá? Então, é um problema que tem uma outra ordem aí de grandeza. E essa é a solução base, mas como um extra aqui, né? Devolver também os caminhos. Seria interessante, né? Tá, e isso a gente pode ver no final, só para conectar com conhecimentos anteriores, quando a gente fala do algoritmo de Dijkstra, que, lembrando vocês, algoritmo guloso, só funciona para custos não negativos, e a gente viu lá no final de AED2,
ou o algoritmo de Bellman-Ford, algoritmo que usa programação dinâmica, vimos na última aula, funcionam para custos negativos desde que não tenha circuito negativo, a gente discutiu bem isso na última aula. Nesses dois casos, como era caminho mínimo de 1 para todos, a gente devolvia, quando queria reconstruir os caminhos, uma árvore de caminhos mínimos, né? Tinha uma árvore ali enraizada na origem que me dava qual que era o caminho até cada um dos demais vértices. Aqui, se eu fosse pensar na mesma lógica, eu precisaria de n árvores, né? Uma para cada um dos vértices, já que eu tenho n quadrado pares de vértices, mas o jeito que a gente vai devolver vai acabar sendo um pouquinho diferente. Lá no final da aula, quando a gente for trabalhar com a reconstrução dos caminhos, a gente entra nisso. Tudo bem o setup, está claro esse problema, que ele é muito familiar, porque é caminhos mínimos, afinal de contas, mas ele tem uma dificuldade a mais, o volume de informações que eu estou pedindo é maior. Tranquilo? Tá legal, então, antes da gente entrar na programação dinâmica, no algoritmo de Floyd-Warshall, que é o tema central disso aqui, tem uma coisa legal que a gente pode fazer nesse início da aula, que é usar conhecimentos prévios para resolver esse problema, tá? Uma coisa que a gente faz muito em computação, e de fato, até fazer uma meia-culpa, é uma pena que cada escolha é uma renúncia, né? A gente tenta estudar bastante um problema interessante, a gente tenta estudar problemas variados, que usam técnicas variadas para serem resolvidos, mas uma coisa que a gente faz pouco nesse curso, num curso de algoritmos mais avançado, certamente apareceria mais, são reduções entre problemas. Redução entre problemas, bem alto nível, pensa assim, você já tem um algoritmo muito bom para resolver um problema A. Se você sabe reduzir um problema B para o problema A, é como se você usasse aquele algoritmo como motor. Exemplo clássico, a gente faz pouco, mas a gente faz de vez em quando. Um exemplo clássico é, quero resolver o problema da seleção, de devolver o késimo menor de um conjunto. Eu ordeno, estou usando o algoritmo de ordenação como motor, e daí fica trivial, né? O cara que está na késima posição é o késimo menor. Tá? Não é nem a melhor maneira de resolver, mas certamente é uma maneira. Estou usando o motor, né, a engine ali de um outro problema para resolver esse. Isso acontece muito na computação e às vezes com problemas que não parecem em nada relacionados. Tá? Isso que é interessante, ainda a ordenação e seleção parecem próximos de alguma forma, tem uma relação de ordem aí, caminhos mínimos de um para todos e de todos para todos estão relacionados, né? Isso acontece em outros aspectos também. Talvez a gente consiga falar um pouquinho disso nas últimas aulas desse curso, um pouquinho mais disso, mas vamos falar desse exemplo, que é um exemplo não muito rebuscado, nada muito assustador, nada muito surpreendente, mas não deixa de ser um lugar para praticar. E do que eu estou querendo dizer? A questão que eu trago para vocês é como que a gente usa o conhecimento que a gente já tem, a gente já conhece algoritmos bons para resolver o problema de caminhos mínimos de um para todos, de uma origem para todos os demais, como que a gente pode usar isso para resolver o problema do caminho mínimo, dos caminhos mínimos de todos para todos. E não é nada rebuscado não, tá? Então se vocês tiverem uma primeira ideia que vem à cabeça, provavelmente é a certa. Fiquem à vontade, me deem uma ideia e uma sugestão. O que eu quero ali, caminhos mínimos de todos, para qualquer par de vértices, par UV, eu tenho que achar a distância, o menor caminho entre eles, certo? Se eu pegar o algoritmo de Dijkstra, por exemplo, suponho que tem custo não negativo por enquanto, só para facilitar a minha vida. Se eu pegar o algoritmo de Dijkstra, eu posso rodar o algoritmo de Dijkstra a partir do vértice 1? O que ele vai me devolver? A distância do 1 até? Todos os outros. Isso é parte do que eu preciso, não é? Daí eu rodo a partir do vértice 2 e ele vai me devolver do 2 até os demais. Depois do 3 e assim por diante. Se eu rodar o algoritmo de Dijkstra N vezes, mudando a origem em cada uma das vezes, a união dessas soluções me dá o quê? O caminho de todos para todos. Exato. Então a gente, antes de falar de algoritmo de Floyd-Warshall, é bom a gente perceber que, olha, se eu já conheço algoritmos para caminhos mínimos de um para todos, eu já conheço o algoritmo, eu consigo propor um algoritmo bem simples, né? Simples uma vez que a outra parte está feita, né? Um algoritmo bem simples para resolver esse cara aqui. É um laço externo, eu não vou nem escrever para você no código, mas vamos lá, juntos, né? Alto nível. É um laço externo que fica trocando a origem. E daí roda o algoritmo de Dijkstra ou o algoritmo de Bellman-Ford. Os dois são para caminhos mínimos de um para todos, correto? O que eu quero ver com vocês, além de pensar nessa ideia, né, de pensar nessa relação, que como eu falei, não é das relações mais rebuscadas, mais sofisticadas, mas é bom a gente exercitar isso,
Quão eficiente é isso aí? Tá? O que a gente tem em mãos quando a gente faz assim, né? Quando a gente resolve assim? Então, vamos lembrar aqui, olha, se eu tiver o algoritmo de Dijkstra aqui, a eficiência do algoritmo de Dijkstra é da ordem de m log n. Tá? O algoritmo de Dijkstra lembra muito o algoritmo de Prim. A implementação com heap fica nessa eficiência, porque ele vai crescendo a partir do vértice origem, ali os vértices alcançáveis, só que ele, no fim, no total, ele acaba tendo que fazer até da ordem de m, que é o número de arestas, atualizações no heap. Cada atualização custa log n, então por daí que vem esse custo, muito por cima, tá? Não é uma aula sobre Dijkstra, não vou me perder aqui, senão eu abro parênteses, dentro do parênteses, dentro do parênteses, eu estou enrolado. Mas é essa eficiência do algoritmo de Dijkstra, que varia muito com o número de arestas, né? Uma eficiência bastante dependente do número de arestas, certo? Então, se o algoritmo de Dijkstra tem essa eficiência, esse nosso algoritmo proposto, né? Esse, vamos dizer, alg de todos para todos com Dijkstra, tá? Essa é a minha sigla aqui, o algoritmo que vai de todos para todos usando Dijkstra como subrotina. Qual que vai ser a eficiência desse cara? Da ordem, se ele roda Dijkstra n vezes, é isso mesmo, não tem nenhum segredo, mas é bom pensarem juntos, ó. N vezes m vezes log de n. Então, eu vou rodar aqui n chamadas para o algoritmo de Dijkstra, esse vai ser meu custo. Tudo bem? Tá? Não, nada surpreendente, mas vamos avaliar se isso aqui é bom ou ruim brevemente. Se eu estou rodando aqui n vezes, eu já tenho que lembrar aquilo que eu comentei. Olha, só a minha solução, o tamanho da minha solução é n quadrado. São n quadrado valores, tá? Só o tamanho da solução. Então, esse cara aí não parece tão assustador, não parece algo tão ruim. Em particular, vamos fazer uma análise em subcasos aqui, só pelo exercício analítico mesmo, porque deixa eu, como eu falei, parênteses dentro de parênteses, né? Parte do propósito aqui é vocês aprenderem a projetar algoritmos não triviais. Todo mundo que concorda que PD é não trivial, né? Não é o primeiro algoritmo que você pensa quando você olha para um problema, né? Mas outra coisa é a gente saber comparar e analisar o que a gente está fazendo, tá? Então, aqui, o que eu quero brincar com vocês é falar assim, olha, vamos viajar nessa ideia aqui de usar, por exemplo, o algoritmo de Dijkstra para resolver o caminho mínimo de todos para todos e ver como que ele se porta, quando o grafo é esparso ou quando o grafo é denso, por exemplo. Já que eu chamei a atenção que o algoritmo de Dijkstra é muito sensível ao número de arestas. Lembra que o grafo pode ter poucas arestas ou muitas arestas, varia bastante ali, né? Então, vamos olhar aqui, olha, como subcaso, para exercitar a capacidade de análise. Olha, se o grafo for esparso, isso quer dizer que m vai ser da ordem aqui, né, simplificando muito, do número de vértices. Tá? Isso vai implicar o quê? Que esse algoritmo aqui, tá, né, juntando isso com essa informação, a gente vai ter que essa abordagem vai ficar da ordem de n quadrado log n. O que é bom pra caramba, né? Vocês conseguem... Olhem para isso, ó, n quadrado não é o que a gente pensa quando pensa em super rápido, né? Mas pensem comigo de novo. Se eu tenho que devolver o número de valores que eu tenho que devolver é n quadrado. Eu tenho que devolver n quadrado valores. Mesmo que assim, ó, um oráculo me deu a solução pronta. Só para imprimir isso me custa n quadrado. Fica claro? Então eu estou gastando basicamente log n, né? O custo médio é custo de log n por valor que eu vou calcular. Tá bom pra caramba, não tem muito para onde melhorar isso aí. Tá muito bom. Se o grafo for denso, médio, né? Já não vai ser tão bom assim. Porque no caso de um grafo bem denso aqui, o número de arcos é da ordem de n quadrado, né? Para todo par de vértices lá tem um arco. Então o custo dessa minha abordagem vai ficar, no caso, n ao cubo log n, né? Percebe? O que eu estou fazendo é exatamente isso aqui. Eu só estou pegando isso, trocando o m pelo que eu estou supondo que é a ordem de grandeza dele, para a gente ver o que acontece. Né? Então, fica n ao cubo log n. E, de novo, quando a gente vê n ao cubo sem contexto, normalmente pensa, esse algoritmo não é muito bom. É polinomial, mas não é muito bom. Mas nesse caso, de novo, eu tenho n ao quadrado valores diferentes que eu tenho que calcular. Então está me custando linear por valor. Ok, né? Então, ok. Né? Não dá para competir com um grafo esparso, mas um grafo denso tem muito mais opções de caminhos, então
é um preço a pagar, ele fica mais caro por causa disso. Beleza? Só que essa abordagem não funciona se eu tiver custo negativo, porque eu estou usando Dijkstra. Né? Se eu estou usando Dijkstra como subrotina, não é para o caso de custos gerais, é para o caso de custo não negativo. Agora, se for para o caso de custos gerais, eu posso usar a mesma ideia, né? Só que eu vou usar junto com o algoritmo de Bellman-Ford. Tá? Algoritmo de Bellman-Ford que a gente viu na última aula, em que a gente conseguiu calcular caminhos mínimos de 1 para todos, né, usando programação dinâmica. Então, o algoritmo de Bellman-Ford, ele já tinha um custo maior do que o algoritmo de Dijkstra. Eu não vou relembrar todos os detalhes para vocês agora, mas basicamente tinha que preencher uma tabela na programação dinâmica, em que os meus subproblemas ali, eu tinha N linhas para serem preenchidas, cada linha tinha N valores, porque era o destino do caminho, né? Eu tinha fixada a origem, eu tinha N destinos possíveis, então cada linha tinha todos os destinos possíveis ali, mas me custava da ordem de M para calcular cada nova linha, tá? Então ficava M vezes N aqui. Esse é o custo para cada nova linha, isso aqui é o número de linhas que eu tinha ali no algoritmo de Bellman-Ford. E daí, se eu pegar um algoritmo de todos para todos, que usa Bellman-Ford como subrotina, vai ficar o quê? Θ. Eu vou ter que rodar esse cara N vezes, é a mesma estratégia, não é uma estratégia nova, é a mesma, eu só estou usando uma caixa preta que é mais custosa, mas que lida com custo negativo, só isso que mudou. Então vai ficar M vezes N ao quadrado, né? Porque eu vou rodar isso aqui N vezes, uma vez a partir de cada origem. E daí, eu vou fazer mais rapidinho agora, mas a mesma ideia. Se o grafo for esparso, a gente já sabe o que isso significa, né? M é da ordem de N, então o θ aqui vai ser N ao cubo, né? Muito próximo disso, a menos de um fator de log, né? A mesma análise que eu falei antes. Olha, dado que eu tenho N quadrado valores para calcular, custo linear por cada um não é tão ruim. Mas se o grafo for denso, eu vou ter o quê? θ de N à quarta, né? Porque esse M aqui é muito grande, é muito próximo de N quadrado. E aí já está custando N quadrado para cada caminho. É um problema grande, entre aspas, no sentido que eu preciso calcular N quadrado valores para dar a minha solução, né? Só que ele está me custando N à quarta, aqui está me custando N ao quadrado de processamento para cada um desses valores. Então, isso é interessante para contextualizar, porque o algoritmo que a gente vai ver hoje, de Floyd-Warshall, não vai ser o melhor em qualquer contexto. De fato, se eu quero caminhos mínimos de todos para todos num grafo, né, eu preciso calcular o fecho convexo de um grafo, quero saber a distância ali entre qualquer par de vértices. E o grafo é esparso, não dá para ganhar do Dijkstra aqui, não conheço nenhum método que ganhe dele, se eu não tiver custo negativo. Mas na presença de custo negativo e grafo denso, dá para fazer melhor do que esse N à quarta. Tá? E é isso que a gente vai fazer, esse algoritmo que a gente vai obter vai, em qualquer situação, independente da densidade, custar N ao cubo, já dando spoiler, mas a gente vai chegar lá. N ao cubo não é tão bom quanto isso aqui, né, para o caso de grafo esparso, mas no caso de grafo denso, e mais ainda no caso de grafo denso com custo negativo, ou esparso sem custo negativo, ele vai ser sempre a melhor opção ali. Tá? E o que é bastante interessante dele, ele é um ótimo exercício de programação dinâmica, ele é um ótimo exercício para treinar PD, que é uma técnica não trivial aí, que a gente quebra bastante a cabeça, né? Então é mais um bom exemplo disso, e ele vai fazer uma coisa diferente do Bellman-Ford, vocês podem imaginar, né? Porque o Bellman-Ford, como ele está especializado em encontrar caminhos mínimos de 1 para todos, ele não reaproveita caminhos como Floyd-Warshall vai reaproveitar. Tá? Então, eu quero deixar essa deixa aqui para vocês, que olha só, imagina que eu tenho um vértice A aqui, um vértice B aqui e um vértice C aqui, num grafo super específico, tá? Eu vou fazer um grafo exagerado só para fazer o meu ponto, tá? Imagina que o caminho de A até B é esse aqui, e o caminho de A até C é esse aqui. Vocês percebem que o caminho mínimo de A até B e de A até C compartilham a maior parte? Quando eu calculo isso de modo independente,
eu não reaproveito. Aliás, esse foi um mau exemplo, na verdade, porque se eu estiver calculando o caminho mínimo de A até os demais, Bellman Ford até é esperto em reaproveitar as coisas. Mas deixa eu fazer o complementar, né? Imagina que eu tenho, na verdade, A e B aqui, e eu quero saber o caminho mínimo até C. E eu estou numa situação como essa, tá? Eu tenho uma parte muito grande sendo compartilhada aqui do caminho. Mas essa estratégia, ou mesmo essa do Dexter, não vai se aproveitar disso. Porque ele vai calcular caminho mínimo de A para todos, vai calcular aquilo, vai esquecer, ele vai guardar e vai calcular caminho mínimo de B para todos, percebe? Ele não tem nem oportunidade de perceber, opa, tem coisa aqui que eu estou recalculando à toa. Então, intuitivamente, é por aí que o Floyd Warshall vai. A gente vai tentar aproveitar soluções intermediárias para conseguir um algoritmo melhor. Beleza? Então, esse começo, como eu falei, apesar de ser uma aula focada em PD, esse começo não foi sobre programação dinâmica, foi sobre redução entre problemas, muito alto nível, né? De modo muito simples, mas usar o conhecimento que a gente tinha para resolver esse problema que pede mais informações, ele quer todo o caminho entre qualquer par de vértices, e ver onde que essa solução dá muito bom, como é o caso aqui, em que situações, na presença de custos negativos, quando o grafo é denso, que a coisa não está tão boa e eu posso tentar melhorar.